Bom, netiqueta é um termo que é usado, né, no meio digital para falar sobre algumas normas de certo ou errado, do uso da tecnologia mesmo, né? Então, são alguns princípios, alguns resgates de valores de coisas que a gente já usa no dia a dia, no cotidiano, mas levando essas referências para o meio digital também. É muito delicado usar a rede mundial de computadores e as redes sociais, porque a gente às vezes anda num terreno desconhecido. Não é? Eu tenho muitas perguntas a fazer, por exemplo, a questão de excluir pessoas, excluir amigos. Isso é falta de educação? É falta de etiqueta? Quando a pessoa é sua amiga, mas ela está fazendo postagens indelicadas, ou está falando demais de política, falando demais de religião, de futebol. É pecado, já ia falar pecado. É errado, é deselegante fazer isso? Não, na verdade não. Eu acredito que a rede social ela é um campo aberto e de liberdade. Mas algumas redes especificamente, como o Facebook, por exemplo, ela te dá algumas opções para você não passar por aquele apuro de excluir um amigo, por exemplo, né? Que vai te trazer algum tipo de constrangimento. Então, tem maneiras de você silenciar a postagem do amigo, de você deixar de acompanhar tudo que ele posta, que são, a gente chama de notificações, você desabilita receber essas notificações na sua linha do tempo, que é aquela timeline ali que aparece com cada uma das postagens dos amigos. Aquele feed de notícias, por exemplo? Isso, é o feed, exatamente o feed. Então eu posso desabilitar. Isso, silenciar. No Twitter tem a opção exatamente que se chama assim, silenciar. Você tem como silenciar um amigo. Na época das eleições, por exemplo, eu tive amigos um pouco mais exaltados, né, nessa questão política. Então, eu decidi, por gostar da pessoa, até mesmo do conteúdo que ela posta no dia a dia, era legal, mas na época das eleições as pessoas perderam a etiqueta, perderam a linha. Então, alguns amigos eu resolvi silenciar para passar essa fase da eleição e depois continuar seguindo. Mas, claro, isso vem de um cuidado que muitas vezes a gente não tem no meio digital, pastor, que é exatamente selecionar os amigos que nós temos. Porque a gente vem com uma cultura do Orkut, de 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos, que a gente, quanto mais amigo, melhor, né? A gente era como aquela música, assim, quero ter 1 milhão de amigos, né? E aí ia adicionando as pessoas sem conhecer, sem uma referência. E isso hoje é mais do que uma questão de segurança, é uma questão mesmo do tempo. Porque o que acontece? Você tem ali 2 horas, 1 hora por dia para passar pela rede social, acompanhar os seus amigos, os familiares, principalmente os que estão distantes, né? E, de repente, você está ali perdendo um tempo precioso acompanhando conteúdo que não vai acrescentar em nada na nossa vida, né? No nosso dia. E há uma opção que a gente tem é tomar cuidado com quem a gente adiciona nas redes primeiro, que já é um trabalho preventivo em relação àqueles amigos que a gente vai excluir. Mas para o telespectador não ficar com dúvida, não é falta de etiqueta você excluir uma pessoa de uma rede social e até se ela vier questionar em algum momento, se alguém muito íntimo, você pode explicar, desculpa, é que eu estou filtrando a minha rede para acompanhar determinados temas, mas olha, nós somos amigos. Isso é algo que tem confundido a cabeça das pessoas, né? Elas acham que você não ser amigo na rede social, você deixa de ser amigo no offline. E, na verdade, a gente tem que encarar isso com uma maneira até um pouco mais tranquila, sabe? Não levar isso para algo tão pessoal, né? Mas uma pessoa que deixa de ser seguida como amiga ou deixa de ser amigo, ela tem jeito de saber que eu tirei? Então, isso depende do comportamento do internauta. A rede não avisa que você excluiu um amigo, mas tem pessoas que vivem uma neurose tão grande com a rede que elas acompanham todos os dias quantos amigos ela tem. E quando ela percebe que ela tem menos amigos, um seguidor, por exemplo, elas vão lá investigar quem que saiu da rede. É mesmo, Elis? Eu nunca tinha pensado nisso, Sim, mas é muita neura, né? É um comportamento neurótico, né? E é isso que eu falo, eu acredito na rede social como um complemento da nossa vida. Então lá eu vou interagir com as pessoas do meu trabalho, da igreja, da faculdade, da escola. Quantos familiares, né, nós encontramos nas redes sociais que a gente não vê? Eu muitos não vejo desde a infância.
E é tão legal você ter essa oportunidade do contato. Mas tem pessoas que elas perdem esse limite. Então, existem pesquisas que falam sobre, por exemplo, a falsa felicidade das redes sociais, a questão da depressão que algumas pessoas enfrentam. O que é a falsa felicidade? A falsa felicidade é aquela pessoa que ela está tão ali vidrada em acompanhar o dia a dia do que as pessoas postam, que ela começa a comparar a vida dela com a vida do que as pessoas postam. Isso é terrível. Então a pessoa... Você começa a ficar assim, gente, eu nunca vou ter um carro desse, nunca vou ter um iate desse, uma casa. Viagens, né? A gente vê viagens e tudo mais. Só que há uma coisa que é importante a gente refletir sobre o uso da rede, é que a rede social, ela é um recorte do nosso dia. Então, eu vou dar um exemplo assim, bem aqui do nosso momento, né? Eu não passo o dia todo com a maquiagem tão legal como de estar em uma TV, ou mesmo de ir a uma festa com uma roupa legal. Você separa um pedaço do seu dia, faz uma foto, um vídeo e publica na internet. Mas a realidade do dia é outra. Você está lá com o cabelo todo, a mulher, né, o cabelo todo amarradinho, às vezes não dá tempo de passar um batom, porque a gente está trabalhando, aquela rotina tão intensa. E as pessoas, elas começam a enxergar essa realidade de pensar que o dia daquelas pessoas é exatamente aquilo que está sendo publicado, e não é. Eu sempre falo assim, nas aulas que eu ministro, em palestras que eu dou, que a gente não vê ninguém postando uma foto de um prato de arroz com feijão e um ovo. Eu já vi umas 2 vezes nos últimos 10 anos, mas isso é muito raro. A pessoa coloca a foto do prato de comida, do melhor restaurante que ela foi, do melhor momento. Então, nós mesmos alimentamos as pessoas com esse tipo de ilusão, né? Então, é uma parte do dia. Nossa vida não é 100% bonita daquele jeito. Agora, né? O que postar, né? Porque, por exemplo, férias deve-se postar? Imagem de culto deve-se postar? O que é adequado se postar e até o que é seguro se postar? Isso é bem interessante, pastor, que é um tema que eu comento muito, que a gente fala bastante na mídia, na televisão, até nas redes sociais, sobre essa fase que o Brasil vive hoje da inclusão digital. Né? Então, nós somos 204 milhões de brasileiros. 105 milhões já estão na internet. É muito. É mais da metade da população. E uma das últimas pesquisas mostrou que 65% dos jovens, né, de 17 a 24 anos, acessam a internet todos os dias, todas as redes sociais. Eles estão online ali o tempo todo. Então, isso nos gera a seguinte reflexão: a inclusão existe? Ela é real. Nós sabemos disso. Um dos dados da pesquisa mostra, a última que saiu agora no Brasil, que 75% dos acessos à internet na região norte do Brasil são feitos por smartphone e tablets. Uau. Então, quer dizer, se você chegar numa tribo indígena hoje, você vai encontrar o índio acessando a internet, Facebook, pelo smartphone, porque ele não tem um valor financeiro para comprar um computador ou notebook. Então, a inclusão digital é uma realidade. Agora, essa sua questão é exatamente a educação digital, porque nós temos acesso à tecnologia, mas nós não refletimos sobre o uso dela. Então, a ideia é a gente pensar exatamente o que nós devemos postar. Existe a regra de certo ou errado? Até muitas vezes, quando falam comigo assim, Elis, mas e essa questão de etiqueta em redes sociais, né? O que eu posto, o que eu não devo postar? Eu falo que a internet ela é muito mais do que uma lista de regras de certo ou errado. Ela precisa gerar uma reflexão. Então, vamos pegar um exemplo de férias. A gente está chegando aí no final do ano, o início do ano, as pessoas vão viajar. Muita gente faz postagem assim, saindo de férias, 30 dias em Maceió com a minha família, era tudo que eu precisava. E o ladrão também. Exatamente, né? Então a pessoa não pensa que ela abriu a casa dela, né? Ela abriu a casa dela para informações. Então eu já vi comentários assim do tipo, Elis, mas na minha rede social só tenho amigos. Então, ainda tem essa questão. Eu falo, será? Só amigos mesmo? Será que não tem um conhecido? E nós conhecemos as pessoas tão bem para a gente garantir que não vai acontecer nada sobre a questão da segurança? E não gerando o lado da neurose também, de, nossa, eu não posso postar nada porque vai acontecer alguma coisa. Também não é isso. Mas é pensar de que eu preciso resguardar a minha família, a minha casa. E aí chega lá nas férias, né? Já postou que vai ficar 30 dias em Maceió, por exemplo.
chega lá, aí faz aquela foto da família inteira com roupa de banho e coloca nas redes sociais, né? O homem ali com a sunga, Pastor as meninas. De sunga, aquela cena dantesca. Isso, e com a esposa e com as filhas postando aquelas fotos de roupas de banho. E a gente precisa entender a mudança do comportamento do ser humano agora nos últimos 20 anos, assim. A foto, há 20 anos atrás, a gente tinha filmes de 12, 24 e 36 poses, né? Eu não sabia disso, não. Eu nunca fui na foto, Você nem vivenciou esse momento? Nossa. A gente chegava assim, ficava doido para ver que foto que não tinha queimado, né? Não, e aí para tirar uma foto, a gente pensava muito, falava, nossa, eu vou tirar foto de tal momento porque eu quero guardar esse momento. Então, isso mudou na cabeça hoje das pessoas. A foto, há 20 anos atrás, ela era uma questão de memória, você guardar aquele momento muito especial. Hoje a fotografia é diferente, ela está contando histórias. Então uma rede como o Snapchat, por exemplo, as pessoas estão tirando foto dentro da rede, contando o dia delas. Né, o adolescente tem um comportamento muito mais aberto, então ele tira foto do café da manhã, estudando, indo para a escola. Então ele está contando histórias com a foto, ele não está digitando um texto. Ele conta histórias. A foto, ela mudou na nossa história e a rede social potencializa isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado de pensar, poxa, o que eu devo ou não postar? Então, tem determinadas fotos que a gente precisa guardar para a memória. Aquela questão da família, de ter a foto. A gente falava retrato, né, pastor? Retrato. O retrato. Mas não também colocar tudo isso no meio digital, expor a vida da família. Uma outra coisa que família erra bastante, a questão da foto dos filhos com uniforme escolar. Então, quando você pensa que o filho, você tira uma foto do seu filho ali, indo para a escola, aparecendo o uniforme escolar dele, então você está expondo o lugar onde a criança estuda, provavelmente o horário, porque você está postando que está saindo com a criança para a escola. Então a gente precisa nos resguardar por questões de segurança. Às vezes é ingenuidade, né? Chega a ser ingenuidade, muita, muita. Por isso que eu falo, falta muito a gente discutir sobre a educação digital, que é falar para as pessoas refletirem sobre isso. Por qual razão eu posto? Agora, exatamente, por qual razão eu posto? Uma coisa que eu acho interessante por exemplo, o nosso programa Mente Aberta, ele vai para o YouTube, né, na sequência. E como eu trabalho à noite, nem sempre eu consigo ver o programa ao vivo. E é engraçado, porque na reprise é na hora que eu estou com o programa do rádio, também eu não consigo ver, né, na TV. Mas como tem o YouTube, eu olho. E quando eu vou ver o programa, na parte inferior do YouTube tem lá o número de visualizações. Então, obviamente, eu vejo os programas que foram mais vistos e os que não foram mais vistos. E é claro que eu fico muito feliz quando um programa é muito visto. Né? Essa sensação nossa de ter algo nosso visto, visualizado, ela se faz presente na rede social, não é? Sim, porque a gente compartilha, né? É a questão do compartilhamento, de você poder fazer que as pessoas façam parte daquilo que você vive na realidade. Antes você tinha uma situação de muita alegria. Você compartilhava com um pequeno grupo de amigos, no máximo um grupo na célula ou no trabalho, mas esse era o seu grupo restrito, era a nossa rede social, né? A nossa rede social era assim. Inclusive o conceito de rede social não é virtual, é de agora. É anterior, não. O termo rede social, ele já é utilizado desde a década de 50. Isso. Então, nós adotamos esse termo agora para as redes sociais digitais. E eu vejo o seguinte, nós gostamos de compartilhar. Tem até um livro que eu gosto, sempre falo sobre ele, quando eu venho à TV ou à rádio, que se chama Você é o que você compartilha, que é de um autor que ele se chama Gil Giardelli. E ao longo do livro ele fala sobre a importância da gente compartilhar coisas realmente que vão edificar a vida de alguém, coisas boas. Então, usar a internet como uma agente de transformação na vida da sociedade, da nossa geração. E é interessante porque não é uma literatura cristã, é uma literatura secular que trata do termo do uso digital. Então, eu gosto bastante que ele usa um termo chamado social good, que é eu pensar, o que eu estou postando vai ser legal para alguém? Será edifica. Que edifica? Então, se eu vou motivar alguém a fazer algo melhor nesse dia, uma mensagem, uma palavra, eu vejo que são oportunidades que nós temos, né? Eu acho interessante, sabe, Liz, porque
na rede social, no Facebook, por exemplo, eu tenho um Facebook familiar e de amigos, os amigos mais próximos de infância, né? E tem um outro, não é Cássio Oficial, não. É o outro, meu nome mesmo, mas que meus alunos acessam e tudo mais. É a página? Não é página, é um outro perfil mesmo, com o meu próprio nome. Agora, é interessante porque às vezes a gente posta esse tipo de comentários e os amigos comentam o que a gente coloca, mas às vezes eu posto certas coisas que eu olho assim e tem poucas visualizações. Né? Eu olho assim, gente, será que o pessoal não gostou, não entendeu? E eu tenho amigos, por exemplo, que são católicos romanos, é bem interessante. Vez por outra eles postam uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu compreendo, eu olho aquilo, eu particularmente não fico, eu sou cristão evangélico. Eu não fico ofendido. Né? Eu sei que ele está fazendo aquilo para tentar ajudar os outros. Está professando a fé, né, deles? Está professando a fé. Não num tom agressivo. Sim. Né? Porque tem algumas pessoas, eu confesso, que quando a pessoa é agressiva, seja na religião, seja na política, seja no esporte, eu excluo. Eu me reservo o direito de não ouvir certas coisas, né? Claro, nós precisamos fazer a seleção, né? Como você disse no início aqui do nosso bate-papo. Se não houver esse filtro, a gente entender o que a gente quer acompanhar também, o que a gente sabe que vai edificar, isso também vai nos fazer perder um tempo ali online também que a gente não vai conseguir mensurar agora. Né? Então, quantas pessoas estão deixando de fazer o trabalho, atividade doméstica ou estudar, porque está perdendo um tempo ali no meio digital? Qual que é o pozinho mágico que o Zuckerberg colocou no Facebook para prender a pessoa tanto tempo? Porque é impressionante, a pessoa cai ali, sobretudo se cai no feed de notícias, parece que é um negócio, é um labirinto. Por que saber da vida dos outros é tão cativante assim? Olha, na verdade, nós gostamos de acompanhar as informações, as notícias. O ser humano tem essa curiosidade inata, né? Que a psicologia explica melhor isso do que eu. Mas eu vejo que a rede social ela nos possibilita acompanhar nossos amigos, pessoas que a gente ama, que a gente admira, né? Palestrantes, escritores, preletores. É tão bom a gente poder assistir. O YouTube, como você mencionou agora há pouco. Como é bom você ter um tempinho livre e poder assistir uma palestra, uma pregação no YouTube. E antes não tinha outro caminho. Você tinha que comprar o VHS na igreja para você assistir em casa, ou depois o DVD. Mas hoje a gente tem o YouTube, tem redes como Netflix, que elas oferecem conteúdo de streaming de vídeo, de áudio. Então, nós temos várias possibilidades. Mas eu vejo que o nosso desafio hoje, né, é criar uma disciplina para organizar o tempo. Então, eu sempre oriento as pessoas sobre isso. Desabilitar notificações do celular é bem importante, porque o WhatsApp, né, que é algo que tem tomado um grande tempo do nosso dia. Também do Zuckerberg, né? O WhatsApp, ele tem sugado um tempo precioso da gente ali. E, na verdade, se você desabilita aquelas notificações do WhatsApp, principalmente dos grupos, né? Você começa a criar um hábito de acessar em alguns horários do dia. Mas desabilitar a notificação quer dizer que não vai ficar aparecendo mensagem toda hora ali na telinha que está chegando mensagem. Mas como é que a pessoa faz para saber quem mandou mensagem? Ela vai entrar no aplicativo, no momento que ela estiver disponível. Ela não vai, como se diz, ela não vai pegar um tempo que ela não tem para olhar uma mensagem. Vai ter um fator surpresa. É o fator de entrar na rede na hora que ela realmente tem disponível. O Instagram, eu vou dar um exemplo melhor do que o WhatsApp, porque o WhatsApp muitos de nós usamos profissionalmente ou no ministério e ainda há uma grande necessidade, mas mesmo assim a gente precisa policiar o tempo que a gente gasta nessa rede. O Instagram, as pessoas postam uma foto e ficam recebendo notificação de quantas pessoas curtiram, comentário. E elas ficam ali meio que escravas daquela telinha ali. Nossa, fulano curtiu, vai lá olhar a curtida. Mas tem gente que fica triste, fica deprimida. Porque não tem, né, curtida. O que é isso, Cris? Por que será que acontece isso com as pessoas? É a necessidade de afirmação, de apoio? O que é? Então, nós temos visto, né, vários especialistas da área de psicologia, né, falando sobre a questão mesmo da carência, né, da pessoa, de que ela tem convivido pouco com outras pessoas no meio offline e está reproduzindo isso no digital, buscando atenção, buscando algum tipo de aceitação também.
É muito importante a gente ter esse cuidado de quando a gente está passando do ponto, sabe? Que chega ao ponto do vício mesmo do uso da tecnologia. Porque eu acredito nas redes sociais como ferramentas mesmo para o nosso dia a dia, né? Como é muito mais fácil você falar com a pessoa, às vezes, por uma mensagem, do que parar para ligar, você não vai conseguir e tudo mais. Mas, por outro lado, tem pessoas que elas estão vivendo 100% na telinha. E isso é um risco muito grande, porque ela está deixando de olhar para quem está do lado dela para olhar para a tela do celular. Então, é importante a pessoa também reconhecer que ela chegou naquele ponto de que ela precisa até de uma ajuda profissional. Tem alcoólatras anônimos? Tem. Eu já ouvi falar que sim, eu vi uma matéria recentemente falando que tem lá os viciados em tecnologia, os anônimos também. Precisa de um tempo no acampamento, assim, sem offline. Offline. Né? Esse livro que eu indiquei mesmo, o último capítulo dele se chama Desconexão. Ele fala exatamente da importância de algumas vezes ao ano você se desconectar da tecnologia. É impressionante, Liz, porque outro dia eu saí de casa, meu celular ele descarregou, eu tinha que sair, eu coloquei-o para carregar. Mas tinha começado a carregar. Aí eu tinha que sair, tinha até vir para a Rede Super. Eu ia voltar para pegar o celular. Falei, não, vou sem celular hoje. Menina, é engraçado. É uma sensação estranha. Estranha, como a gente está se tornando dependente, né, Liz? Muitos de nós já não usamos nem relógio, né? O celular virou o relógio. É tudo para nós, todas essas referências, não é? A gente não tem um caderninho para anotar mais, eu já anoto no bloco de notas do celular. Não, minha mãe está com 80 anos, está toda feliz com o smartphone dela lá. Agora ela está toda assim, porque na certa idade a pessoa tem que tomar remédios com mais frequência, né? Para pressão e tudo. Você vê, minha filha. Ela tem uns alertas lá. Muito bom toda isso. Tecnológica. E o papai fica bravo lá, mas ele sabe que aquilo ali é importante. Mas isso é legal, é a gente pensar do uso da tecnologia a nosso favor, sabe? Não como um inimigo. Então a gente precisa pensar do uso consciente, como utilizar as redes, como utilizar mesmo o smartphone, né? Como é bom você poder falar com as pessoas que estão tão distantes, né? Eu tenho uma tia minha que ela mora na Alemanha. A gente se fala pelo WhatsApp. Nossa, há 10 anos atrás era assim, uma vez por ano a gente se falava por telefone muito rapidamente. Então a tecnologia ela tem nos trazido várias possibilidades, não só pessoais, mas profissionais e ministeriais, né? Eu enxergo, como igreja, as redes sociais como uma ferramenta mesmo para sermos bom testemunho, para levarmos mesmo, cumprirmos o ID também no meio digital. Por né? exemplo, uma rede social usando para a igreja, de repente morreu alguém da igreja, é uma pessoa muito querida, e há uma maneira de comunicar isso seria via rede social. Como eu faço, Liz? Apareceu lá, morreu fulano de tal. O que eu faço? Eu vou curtir um negócio desse? É uma dúvida que eu tenho. Difícil. Qual que é o caminho? Olha, eu passei essa situação hoje. Um amigo perdeu a mãe dele e hoje ele estava comunicando sobre um culto que vai haver e tudo mais. Eu não curti a postagem, mas eu deixei o meu comentário. Porque é diferente. A curtida no Facebook, né, é algo assim muito legal, é como você está assinando embaixo, você está endossando, mas ela tem um sentido muito positivo. E diante de uma situação ruim ou triste, alguém está pedindo oração ou uma cirurgia, eu vejo que ao invés de curtir, é melhor você deixar o seu comentário. Dá mais trabalho. Sim, porque às vezes dá mais trabalho. É um pouco de preguiça, né, do usuário. Né? Mas deixa eu curtir que ele vai ver que eu vi. Não, na verdade, eu vejo... É da mesma maneira como a gente fica sabendo no ambiente offline. Quando a pessoa recebe uma mensagem sua ou sua ligação, ela vai se sentir muito mais querida e amada. Então, na rede social é a mesma maneira, é você pensar aqui. Vai ser muito mais interessante você deixar um comentário, uma palavra que Deus abençoe, que o Senhor te fortaleça, conta comigo, do que você dar você curtir ali e gerar isso de uma maneira... É incompatível, né? Na verdade. A gente já conversou um pouquinho sobre isso na rádio, mas eu queria retomar isso aqui rapidamente. Tá. O botão dislike lá, você concorda que se crie, que no YouTube tem o dislike, né? O like e o dislike. Você concorda que no Facebook tem esse botão? Bom, eu não sei se eu concordo, mas como profissional de comunicação, o que eu posso falar exatamente é que o dislike vai trazer bastante discórdia, assim, eu imagino que vai dar problema, né? Vai dar problema. Como profissional, a minha análise técnica é essa, eu sei que vai ser um
um botão que vai gerar uma repercussão bastante negativa. Aí essa questão vai ser a mesma coisa de excluir amigos, vai gerar esse mesmo tipo de constrangimento, mal-estar, um mal-estar ali. Mas eu, Elisandra, Elis, né, como pessoa, não vai fazer muita diferença. Para o meu uso, para o uso que eu dou hoje para a tecnologia. Mas, assim, eu vejo que vai ser mais um canal de estudos para nós que trabalhamos na área, entender o comportamento do usuário. Por outro lado, também é uma oportunidade, né? Porque se você pensar que marcas, ministérios, personalidades que colocam ali um monte de coisa, e acho que todo mundo tem que gostar e curtir, né? Engolir aquilo que está sendo publicado, ela vai começar a observar, nossa, as pessoas não estão curtindo tanto assim as minhas ideias. Então, pode gerar uma reflexão também. Isso também. Você acha que tem um impacto para quem posta, por exemplo, Sim. um vídeo? Eu lembro que eu vi um vídeo postado de atores globais favoráveis ao aborto. Eu, particularmente, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim... o tempo foi enojado com a postagem. Aquela postagem. E discutir. No sentido assim, eu fiz um comentário negativo, né? Isso será que tem impacto? Tem sim, com certeza. Se há uma estrutura de comunicação por trás desse tipo de campanha, eles vão fazer toda a análise sobre os comentários negativos no YouTube, os dislikes. Isso tudo é levado em conta quando há um trabalho de comunicação por trás da marca. Agora, quando não há um trabalho de comunicação, geralmente as pessoas tendem a ignorar isso, ignorar a repercussão negativa. Mas, no nosso caso, a gente precisa observar isso bem, sabe? Na nossa vida pessoal, profissional ou ministerial, para quem está na igreja e tudo mais. Eu vejo o comentário negativo ou o dislike como uma oportunidade de você analisar se você está fazendo algo correto. Então, em campanhas mesmo que a gente faz no meio digital, é uma maneira de você entender se você está usando a linguagem certa com o público, a maneira que elas se repudiam, a manifestação delas, podem fazer muita diferença dentro do trabalho da comunicação. É importante. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.